para falar no grande expediente. Senhora Presidente, deputada Alice Brandão, deputadas, deputados, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna no dia de hoje, eu gostaria de debater um pouco aqui a lei orçamentária. A LO chegou, já foi protocolada aqui na Assembleia Legislativa no último dia 30 de setembro, e se abriu já o processo para a apresentação das emendas. Vários deputados estão apresentando emendas. O nosso mandato já apresentou várias emendas e nós continuamos apresentando outras emendas, sobretudo aquelas emendas solicitadas pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais, por setores da sociedade. E nós estamos preocupados porque, mais uma vez, o PSDB encaminha uma lei orçamentária totalmente antissocial, não contemplando as reivindicações da sociedade, dos 45 milhões de habitantes do Estado de São Paulo, que representa aqui praticamente os 645 municípios. E eu fiquei chocado, deputada Alice Brandão, com os cortes no orçamento da assistência social. O governo Dória cortou, investimentos importantes na área da assistência social, num total aproximadamente aqui de 108 milhões de reais em relação ao orçamento do ano de 2019. Nós vamos ter uma redução, isso é muito grave, no Estado de São Paulo, de 108 milhões de reais em projetos importantes da área social, como Bom Prato, que é um projeto importante, principalmente no momento de crise econômica, de desemprego em massa, de aumento da pobreza no Brasil e no Estado de São Paulo, quando a população pobre, desempregada mais precisa do Estado, o Estado se ausenta e corta o financiamento de uma parte desse projeto, desse programa que é do próprio PSDB, que é o Bom Prato. O Viva Leite também sofre um corte significativo que vai prejudicar a população pobre e carente, desempregada, que não tem como conseguir mais emprego na atual conjuntura de crise social que nós estamos vivendo. Investimentos também na área do atendimento de idosos, de crianças e adolescentes. Também esses atendimentos serão cortados pelo governo Dória. Então, a área social será afetada, Por isso que eu digo que o orçamento estadual, o orçamento do Dória, é um orçamento antissocial contra a população do Estado de São Paulo. Mas não é só isso, é um orçamento também que corta na área do transporte público. Haverá um corte aqui de 531 milhões de reais, meio bilhão, deputada Alice Brandão, numa região, sobretudo na região metropolitana, que precisa muito de investimentos por conta do caos na área da mobilidade. Nós precisamos de mais investimento em transportes sob trilhos, que é a única forma de resolver essa questão caótica da Grande São Paulo. Nós temos que investir na CPTM e no metrô e na MTU também. E, no entanto, o governo, ao invés de aumentar os investimentos, ele vai na contramão, ele reduz o investimento na área do transporte público. Então, são várias áreas tendo cortes. Eu fiquei ainda chocado com o orçamento da Secretaria da Cultura. Estava agora participando de um seminário, de um encontro aqui, de uma audiência pública sobre defesa do patrimônio cultural, artístico e turístico do Estado de São Paulo, e nós estávamos falando do orçamento da cultura para 2020, na peça orçamentária, que é um orçamento de apenas 800 milhões de reais, deputada Alice Brandão. O estado mais rico do Brasil vai investir apenas 800 milhões de reais na cultura, sendo que uma boa parte desse orçamento está terceirizado. Ele é investido em organizações sociais de caráter privado. Ou seja, é inadmissível que um orçamento de 239 bilhões de reais canalize apenas 800 milhões para a cultura, sendo que a Assembleia Legislativa tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é muito superior ao orçamento da cultura.
né, ela tem que ser financiada, mas não com 1 bilhão e 300 milhões de reais, um valor superior ao investimento da cultura, né? O Estado de São Paulo é o estado mais populoso do Estado. E lembrando ainda, deputada Alice Brandão, Vossa Excelência acompanhou os cortes que o governo fez e depois voltou atrás, no começo do ano, cortando o projeto Guri, ameaçando cortes no projeto Guri, no financiamento dos museus, das casas de cultura, das fábricas de cultura, se não houvesse aquela grande mobilização em todo o Estado, principalmente em relação ao projeto Guri, que tem capilaridade no interior paulista. Nós tivemos manifestações contrárias aos anúncios dos cortes do Dória, de câmaras municipais, de prefeitos, de deputados estaduais aqui que se mobilizaram. Houve uma ampla mobilização no Estado de São Paulo, da população, e o Dória recuou por conta da pressão social, da pressão popular. Ele recuou em relação ao projeto Guri e depois recuou também em relação aos outros cortes na área da cultura, senão a situação seria muito pior. Mas, de qualquer forma, né, nós temos um orçamento insignificante para financiar a cultura do Estado de São Paulo. 800 milhões não é possível, deputada Alice Brandão. E assim também nas outras áreas, nós não temos investimento para o IANSP, mesmo para a educação. Nós vamos continuar muito aquém de poder potencializar a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade. A rede estadual de ensino está totalmente degradada e sucateada. A carreira do magistério praticamente destruída, como também dos outros profissionais da educação. E o governo não sinaliza, nem do ponto de vista da construção das políticas públicas educacionais, e muito menos do ponto de vista orçamentário, para uma saída para essa situação da degradação da educação estadual, tanto do ponto de vista físico, né, da estrutura física das nossas escolas, como também do ponto de vista da destruição das carreiras dos profissionais da educação. Me refiro aqui à carreira do magistério, à carreira do quadro de apoio escolar e também à carreira dos gestores, dos diretores e dos supervisores de ensino. São carreiras praticamente estagnadas, né? E, para piorar, o governador emitiu, através da Secretaria da Educação, publicou uma portaria atacando, mais uma vez, o magistério estadual no processo de atribuição de aulas, afrontando, inclusive, o Estatuto do Magistério Público Estadual. Nós já estamos tomando providências, acionando o Ministério Público Estadual, convocando o secretário na Comissão de Educação, participando das manifestações da POSP. Inclusive, dia 18 haverá uma nova manifestação no Vão Livre do MASP. Na semana passada eu participei de uma outra na frente da Secretaria da Educação. Eu apresentei também um PDL, um projeto de decreto legislativo para revogar, para anular a portaria número 6. O meu PDL é o PDL 31. Enfim, nós estamos tomando medidas aqui, apoiando toda essa movimentação contra essa portaria perversa do governo estadual. Mas, voltando à questão do orçamento, queria fazer esse registro, né, de cortes, eu diria que perversos e nefastos na área da assistência social, um corte de 108 milhões de reais, 108 milhões de reais, e esses cortes afetarão o Bom Prato, o Viva Leite, Renda Cidadã, um outro projeto que será afetado pelo corte do Dória, e programas de atendimento a idosos, crianças e adolescentes também em situação de vulnerabilidade. Esses são os cortes da área da assistência social, e além dos cortes na área do transporte público, sobretudo na área do metrô, da CPTM e da MTU. Então, eu queria fazer inicialmente, deputada Alice Brandão, senhoras deputadas e deputados, essas considerações. Voltarei à tribuna comentando e denunciando mais cortes orçamentários no orçamento antissocial do governo Dória, que ataca as áreas sociais, ataca a população, né, mas contempla com desoneração fiscal os grandes empresários e os grandes setores econômicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado, deputada Alice Brandão. Obrigado, deputado.